O juiz eleitoral concedeu hoje uma entrevista coletiva no fórum. A repórter Gabriela Bastos esteve presente lá e traz as novidades. O juiz eleitoral falou a todos os veículos de imprensa sobre diversos assuntos, principalmente em relação ao combate à corrupção e o andamento do processo eleitoral. Apenas o assunto mais esperado não foi debatido, já que os processos contra os candidatos estão em andamento e não podem ser citados. Na entrevista coletiva convocada por ele, Carlos Hitzmann fez questão de enfatizar a importância da população para que a eleição de 2012 seja o mais limpa possível. Eu acho que moderna, uma postura atual, né, levando-se em consideração todas as expectativas da população, o que o planeta deseja das pessoas que nele residem, nele moram, né? E acho que a primeira questão que não é aceita, que não se admite, é a corrupção. Né? E aí não vem só do político ou do mal político, né? Essa corrupção muitas vezes vem do eleitor também, infelizmente. E as pessoas acham que o eleitor não responde a nenhum tipo de ação, que não é responsável por absolutamente nada, que a responsabilidade é exclusivamente do candidato. E isso é um erro, um equívoco. Então, toda vez que nós tivermos uma situação de corrupção eleitoral, de compra de voto, tem a venda de voto. Então, a pessoa vai responder. Nós temos recebido informações, infelizmente ainda, de pessoas que estão vendendo espaços nas suas residências para colocação de placas, né? Agora, a dificuldade maior que nós temos é a demonstração, a comprovação desse tipo de situação, porque o beneficiário ele não entrega, ele não diz, não, eu recebi. Então a gente tem reclamações, temos conversado com os partidos sobre isso e ainda temos dificuldade na demonstração disso. Então é nesse momento que a população é importante, ela também nos traga essas informações, né? E que perceba que aqueles que fazem e agem dessa maneira não estão trazendo nenhum tipo de contribuição positiva. Muito pelo contrário, estão desvalorizando o seu próprio voto, né? A força do seu voto, eles estão tirando força do voto, porque é aquilo que eu já falei outras vezes. Quando essa pessoa for procurar o eleito, em qualquer cargo que seja, para uma melhoria nas suas condições de vida, o político vai poder responder para ela, não, mas a tua parte eu já paguei. A orientação é de que quem tiver qualquer denúncia de irregularidade ou crime eleitoral baseada em provas deve entrar diretamente em contato com o Ministério Público. O juiz revelou ainda não ter estatísticas sobre o combate à corrupção, mas, segundo ele, várias denúncias já se transformaram em apreensões e notificações. Ele falou ainda sobre o andamento do processo eleitoral. Com a parte das sessões eleitorais em si, a gente já fez algumas mudanças, isso também já está sacramentado, né? Então vamos ter novos locais de votação que antes não existiam, para tentar dar um pouquinho mais de proximidade do local de votação à casa do eleitor. Já estruturamos a junta eleitoral, também já está pronta, já estruturamos algumas outras funções que nós teremos aqui, as pessoas também já foram convocadas. Realizaremos agora no dia 26, lá no Salão Paroquial, às 19 horas, uma audiência pública, onde todos os bairros, através dos seus representantes, dos presidentes de bairros, de associações, foram convidados. Então faremos essa audiência pública. Temos mais 2 outras datas para audiências públicas, que aí nós vamos sentir essa primeira para ver se há necessidade, o interesse, né? E se houver, a gente pode até realizar mais 1 ou 2, né? E isso é voltado mais mesmo para a população, para aquele que quer se inteirar um pouco mais, que quer conhecer o processo um pouco mais a fundo, que quer trocar ideias, mas a primeira delas já está definida, que é 26 de setembro, lá no Salão Paroquial, às 19 horas. Temos essa questão também de urnas que estão sendo colocadas nos terminais de ônibus, para treinar a população, naqueles que ainda não têm familiaridade com a utilização da urna. Temos aí um pouco de dificuldade em 2 situações, que é a quantidade de urnas que a gente pode usar e pessoal para fazer esse trabalho. Então provavelmente nós colocaremos 1 urna por dia só num lugar e daí mudaremos ela durante alguns dias, enquanto a gente tiver a disponibilidade de utilização da urna, né? Que depois ela tem que ficar preparada já para o dia das eleições, mesmo aquelas urnas que são chamadas as de contingência, né? Que é para substituir eventual falha em alguma urna.
Os mesários já receberam treinamento com orientações do próprio juiz. Os secretários de prédio fizeram o treinamento hoje. Uma outra audiência será marcada para carregamento e lacração das urnas. E para o dia da eleição, o juiz já solicitou o apoio das forças de segurança, inclusive da Polícia Federal, para que tudo transcorra de uma forma tranquila. Nos locais de votação, além da boca de urna, será proibida a entrada com veículos que devem ser estacionados num raio de aproximadamente 1 quilômetro de distância. Carlos Hitzmann finalizou a coletiva falando sobre a apuração dos votos. Nós vamos instalar um telão aqui na frente e, na medida em que a gente tiver as informações, nós vamos reproduzi-la. Nossa informação é a oficial. Todas as outras que rodam por aí são oficiosas. Não que não sejam corretas, apenas oficiosas, né? Apesar de não poder falar sobre processos em andamento, o juiz eleitoral de Araucária determinou nesta semana que o atual prefeito e candidato à reeleição, Albanor José Ferreira Gomes, do PSDB, refaça a pintura de todas as construções públicas que nos últimos 9 meses foram pintadas de azul, cor da campanha do candidato. O processo foi movido pela coligação Segurança para Mudar, do candidato Olisandro Ferreira, do PMDB. Segundo a decisão, o prefeito deverá executar a nova pintura em até 5 dias úteis. Caso descumpra a ordem judicial, ele deverá pagar multa de R$50 mil ao dia. De acordo com a assessoria da prefeitura, Zezé foi notificado na noite dessa quinta-feira e os advogados dele estão analisando como vão proceder com o processo. Lembrando então que o juiz não pode se manifestar sobre nenhum processo em andamento. A seguir, o quadro Ser Saudável.